Neste período de verão e férias escolares, muitas famílias aproveitam para viajar. E para que este momento tão esperado do ano seja apenas de boas recordações e alegrias, é preciso tomar alguns cuidados, especialmente ao trafegar pelas rodovias. E para falar mais sobre este assunto, eu tenho ao meu lado o Tenente Roberto Nicoleto, da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo. Tenente, deste período do ano, a polícia costuma realizar algumas operações especiais. Quais são os focos dessas operações? Olha, a Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo, a gente emprega agora na época de férias, a operação final de ano, férias e férias escolares. A intenção do policiamento rodoviário é sempre diminuir a gravidade dos acidentes ou fazer com que eles não ocorram na rodovia. Para isso, nós temos algumas ações especiais, ou seja, ações voltadas para a fiscalização de velocidade. O radar a gente vai estar operando, a ultrapassagem em local indevido, principalmente a característica das pistas simples, o uso do cinto de segurança, que realmente tem provado que ele diminui a lesão quando do acidente, o uso do dispositivo ou assento de elevação, que é a cadeirinha para a criança no banco traseiro. E lembra-se todos que fazer tanto na época de férias ou na época do movimento maior, ter sempre a cautela, sair com previsão, ter um planejamento da sua viagem. E qual a importância da checagem dos documentos do motorista, para também que o carro esteja em dia com o licenciamento, enfim, a importância da checagem dos documentos, Tenente? Com relação aos documentos, a partir de outubro teve uma nova legislação, a qual ela diz que não é mais obrigatório o porte do documento do veículo, CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. Nós recomendamos que se mantenha-se o documento próximo ao veículo, até para que facilite numa fiscalização. Claro que se eu tiver um ponto de consulta, não vai gerar autuação para o condutor o não porte, mas ela demora na fiscalização. Então, para que seja uma fiscalização mais rápida, mais celere, a gente recomenda que esteja portando. A habilitação, reforçando, a habilitação continua sendo obrigatória. Simplesmente é o documento do veículo. E a questão do farol baixo, Tenente, inclusive algumas pessoas até confundem o uso correto, utiliza a luz de posição em vez do farol baixo. Então a importância do uso correto do farol baixo nas rodovias, até porque é uma obrigação. Sim, a legislação traz novamente que é obrigatório o uso do farol. Não há placa dizendo que existe recomendado o uso do farol, não. Realmente a sinalização que precisa estar na clara do motorista é que ali se trata de um perímetro de rodovia, que não é perímetro urbano. Sendo rodovia e não via municipal, o uso do farol baixo é obrigatório. E aí a gente fala do farol e não a luz de posição. O que a gente checa com esse período que já está em vigor a lei do farol é que no amanhecer e no entardecer, o farol torna o carro mais visível. Se a gente olhar ao meio-dia, talvez não até ache que não, mas a visibilidade está a mesma. Porém, no amanhecer e entardecer, a gente tem visto que tem reduzido o acidente. Tenente, em relação ao transporte de crianças, inclusive crianças de colo, é importante realmente o uso da cadeira adequada para esse transporte, como o senhor já disse anteriormente, não é mesmo? Sim. O uso da criança, o transporte da criança no veículo, ela vai desde um bebê conforto até o cinto de elevação, sempre pensando na diminuir a lesão no caso de acidente, que é o que a gente sempre coíbe. Procurar sempre estar dentro da legalização, sempre estar em ordem o documento, para que a criança não seja arremessada no caso de um acidente. Em relação aos animais, Tenente, muitas pessoas inclusive levam seus animais em suas viagens, enfim, há também uma maneira correta de transportar os animais. Não pode inclusive deixá-lo com a cabeça para o lado de fora da janela, são necessários alguns cuidados para o transporte de animais, correto? Sim, o transporte de animal hoje se faz com os dispositivos para animais. Hoje a gente encontra em qualquer casa de pet shop aí as gaiolas que podem ser colocados animais, ar-condicionado, sempre também pensando numa boa viagem, uma boa chegada até o ponto de destino.
E também a questão do uso de celulares, né? Alguns carros eles têm sistemas embutidos de computador de bordo, enfim. O uso do celular neste caso é permitido. O que não pode é retirar a mão do volante, atender um aparelho convencional, não é mesmo, tenente? Sim, com relação ao uso do celular, no dispositivo, se ele estiver sendo usado num dispositivo afixado no painel, afixado no vidro, de forma como GPS, durante a fiscalização não é autuação, não é infração de trânsito. A infração se dá no manuseio do aparelho, seja atendendo o telefone, falando realmente ao telefone ou manuseando. Hoje a gente tem uma autuação específica que é o manuseio do aparelho, ou seja, o que a gente tem visto muito, o WhatsApp, as mensagens de dados, a pessoa acaba desprendendo atenção ao volante e acaba pegando ali o aparelho para olhar. Isso é infração de trânsito. E a infração também tirar a mão do volante, as mãos do volante a qualquer custo. Inclusive as pessoas às vezes tentar pegar algum objeto, seja no porta-luvas ou em alguma parte do carro, isso o motorista não pode cogitar de forma alguma. Exatamente. O planejamento que a gente fala da viagem é você planejar a sua viagem, ou seja, tudo que você tiver que utilizar ali, você vai estar a sua mão ali ao seu redor. Ao você fazer tirar a atenção do trânsito e passar a olhar para um porta-luva ou tirar uma mão para ir para o porta-luva, fazer alguma coisa, você desprende a atenção. E essa, por vezes, questão de segundo, pode tirar até a sua vida. Então a gente recomenda, tenha sempre tudo à mão, tenha sempre o planejamento da viagem, vá com cautela, com tranquilidade, não procure um atraso que você teve, eu tive um atraso e eu vou tirar isso no trânsito. Procure seguir a sua viagem no planejamento, toma cuidado com o excesso de velocidade, que hoje, se a gente falar a maioria dos acidentes, o que provoca é principalmente o excesso de velocidade, por desrespeito à legislação. E muitas vezes as pessoas esperam a sinalização das fiscalizações eletrônicas. Então realmente é importante que a pessoa sempre respeite o limite da velocidade de cada rodovia, de cada trecho, pois realmente a fiscalização eletrônica ela não precisa ser sinalizada ou demonstrada. As pessoas precisam ficar atentas realmente aos limites de velocidade, não é mesmo, tenente? Sim, hoje a gente tem a fiscalização eletrônica, alguns pontos fixos. Então, nós temos já os radares fixos e a pessoa acaba diminuindo a velocidade aonde tem um radar. Posterior ao radar, acaba excedendo em velocidade. Mas a Polícia Rodoviária no estado de São Paulo, nós estamos fazendo uma intensificação na ação fiscalizadora do excesso de velocidade com radares móveis. Então, o radar móvel ele vai estar em cada hora em um determinado local. Devido ao acidente, devido ao índice estatístico nosso de acidente, a gente acaba utilizando o radar naqueles trechos. Para a utilização do radar, basta ter a sinalização de que ali a velocidade, a regulamentação da velocidade. Tendo a regulamentação da velocidade, a via está passível de ser empregado o radar. Perfeito. Outro assunto também atrelado à questão da velocidade e da segurança é a distância segura entre os veículos. Muitas vezes as pessoas não se atentam a essa distância. É um assunto básico até de orientação aos motoristas, mas muitas pessoas não se atentam. Então qual a importância e qual é a distância segura, tenente? Olha, a gente não tem como hoje falar de uma distância porque varia dependendo da velocidade. O que se recomenda numa direção segura, numa direção defensiva, é o que eu acho que todo mundo está acostumado a ver nesses cursos, que é a regra dos 2 segundos. A gente costuma falar, existe uma regra dos 2 segundos. O que é a regra dos 2 segundos? É marcar um ponto, uma árvore, uma placa, algum objeto à sua frente que passa o primeiro veículo. Contar 1001, 1002, 2 segundos até o seu veículo passar por aquela determinada marcação. Isso é o que a gente recomenda, a regra dos 2 segundos. Basta para que você tenha essa distância de segurança. A distância de segurança ela é importante no caso de um trânsito, no caso do veículo da frente via frear. Então você tem uma segurança a parar seu veículo também sem acidentes. É o que a gente procura sempre recomendar e procura nessa época não ter muitos.
Outro assunto importante para a questão da segurança nas rodovias são as ultrapassagens realizadas muitas vezes de maneira incorreta ou até mesmo utilizando o acostamento que não tem essa função para a realização de ultrapassagem. Então a importância realmente de uma ultrapassagem consciente, sempre verificando todos os veículos, principalmente em rodovias simples, não é mesmo, tenente? Sim, o outro fator que nos causa grande lesão nos casos dos acidentes é a ultrapassagem indevida, principalmente em pistas simples, ou elas ocorrem em pistas simples, né? Onde tem a faixa dupla contínua ou a faixa contínua, dizendo que aquele sentido ali é proibida a ultrapassagem, mas o condutor, por achar que cabe a ultrapassagem ali ou por algum outro motivo que está atrasado na viagem, algum excesso de velocidade, ele quer fazer aquela ultrapassagem. E por vezes ele acaba tendo a colisão frontal. A colisão frontal é onde soma-se a velocidade dos dois veículos. Por isso a gravidade da lesão é muito maior. Então a gente recomenda, tem uma operação específica relacionada a isso e a gente vai tentar coibir esse tipo de ação do condutor. Em relação aos itens de segurança dos veículos, tenente, alguns itens como o triângulo de sinalização, o pisca-alerta, é importante também essa revisão dos itens de segurança. Quais são esses itens? Inclusive, muitas pessoas falam do extintor. O extintor, ele realmente agora não é obrigatório, mas é um item de segurança importante também, não é mesmo? Olha, com relação a toda a viagem, a gente fala que faça um planejamento, faça uma revisão do seu veículo, seja ele principalmente o caso dos pneus. Acredito que o pneu é um fator de muita segurança, de muita atenção pelo usuário. Posterior, o sistema de iluminação, as luzes do veículo, haja vista que é obrigatório mesmo durante o dia, então a utilização do farol. Depois disso a gente tem toda a parte de acessórios, que vem aí o triângulo, no caso de um acidente ele deve sinalizar, ou no caso do veículo quebrar, ter uma pane mecânica. O extintor hoje não é mais obrigatório o uso, então ele não gera infração de trânsito para o condutor. Os cintos de segurança estão todos encaixando, todos acoplando certamente. Então deve-se fazer uma revisão no veículo de uma forma geral, o estado do motor, até para o condutor conseguir chegar à sua viagem tranquilo, não tenha nenhum problema, nenhuma parada, um tempo a mais que ele perca para que depois ele queira tirar isso na viagem. Então a gente recomenda realmente um planejamento, faça um planejamento adequado do veículo, se planeje para sair mais cedo. Nos casos onde a gente sabe que deve dar um fluxo maior, que são nos feriados ou alguma data comemorativa, a gente pede tranquilidade, paciência para o condutor, uma vez que vai ter muito trânsito de veículo, então não trafegue pelo acostamento. Pare no acostamento só em caso de grande necessidade. A gente recomenda que se tiver que fazer uma parada, pare na base da Polícia Rodoviária, pare nas bases de suporte das concessionárias, pare em local sinalizado, para que não haja nenhum tipo de problema na viagem. Tenente, outro assunto também que é sempre necessário levantar é a questão dos motoristas alcoolizados, né? Ainda assim, por mais que exista informação a respeito, os motoristas insistem em dirigir alcoolizado. Até por isso que as operações de fiscalização da polícia visam coibir esse tipo de atitude, que é uma atitude, infelizmente, ainda recorrente, não é mesmo, tenente? Sim, com relação à alcoolemia, hoje a gente tem a legislação. Ela diz que não é mais obrigatório o usuário assoprar o etilômetro, ou vulgarmente conhecido como bafômetro. Se ele não quiser soprar, se ele não quiser fazer, o pessoal fala tanto da prova, né? Eu não vou produzir prova. Mas na realidade não é produzir uma prova, é simplesmente atestar que você está em condição de dirigir um veículo. No caso da pessoa que não quer fazer o etilômetro, não quer soprar, existe uma tipificação de uma infração. Simplesmente negar a se fazer o etilômetro já é a infração de trânsito, já gera todo o procedimento como se embriagado tivesse. Então, se negar a utilizar o bafômetro, se negar a fazer o teste do etilômetro, isso já gera a infração de trânsito, da mesma modalidade como se tivesse feito. E o que a gente vê hoje? Até uma conscientização, a população tem evitado. Hoje a gente tem visto que nas nossas fiscalizações tem diminuído as pessoas surpreendidas com o teor alcoólico alto ou com teor alcoólico além do permitido.
Então a gente tem feito operações específicas nisso, serão feitas durante todo o período de férias, e com relação a isso, hoje a gente tem uma conscientização um pouquinho maior, mas ainda existe pessoas que descumprem a lei e que usam o álcool e dirige. O problema é que diminui a própria... O cara ele perde um pouquinho da perspicácia do volante, ele perde a atenção, tem a atenção diminuída, e aí por vezes a gente acaba gerando o acidente. Para nós, as nossas operações, todas elas já englobam a alcoolemia. Todas as operações da Polícia Rodoviária já vão englobar a alcoolemia. A alcoolemia será feita em todas elas, independente de horário, independente de operação específica, em todas as operações da Polícia Rodoviária serão feitas a alcoolemia também. Tenente, para encerrarmos a nossa entrevista, qual a importância realmente da realização das operações pela Polícia Rodoviária? Inclusive, alguns dados demonstram realmente que essas fiscalizações ampliam a segurança nas rodovias, não é mesmo? Olha, toda essa ação e toda a ação da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo, principalmente no período de férias, ela tem a finalidade de reduzir o acidente de trânsito, ou pelo menos reduzir a lesão causada pelos acidentes. Como demonstra todo o aumento nas estatísticas de que nós estamos fiscalizando mais, tem um pouco mais de autuação no condutor que comete as irregularidades, nós temos em contrapartida a redução dos acidentes. E principalmente deles, na área aqui de Jaú, a redução dos acidentes com vítimas fatais, que é aquele acidente que a pessoa acaba falecendo no local. Esse número de acidentes em 2015, nós tivemos 25 fatais, 25 acidentes e 25 mortos no trânsito na região de Jaú. Deste ano, de 2016, com toda a nossa fiscalização, com o aumento da operação, com o aumento do efetivo, com tudo que a gente conseguiu implementar e fazer, nós tivemos a redução para 10 vítimas fatais. Ainda é um número grande, se a gente pensar em número de pessoas, são 10 famílias que acabaram perdendo seu ente querido, mas o trabalho nosso que cabe frisar é tudo que a gente tem feito é visando redução desses números. Então de 25 nós caímos para 10 em 2016. Esse é o trabalho da Polícia Rodoviária, é o que a gente espera, e contamos com todos os condutores para que eles ajudem-nos a reduzir cada vez mais, e para uma hora que a gente não tenha mais nenhum tipo de fatal ou nenhum tipo de acidente, isso seria o ideal, né? Eu agradeço então ao Tenente Roberto Nicoleto, da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo, pelas informações importantíssimas. Lembrando que a segurança no trânsito, nas rodovias, depende da ação individual de cada um. Faça sempre sua parte e tenha consciência. Danilo Gatto para a TV Câmara, o canal de Jaú.